eu quero que você pause o vídeo, pega a sua Bíblia, abre lá em Daniel, capítulo 3, e vamos comigo estudar o que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos nesta tarde, tá? Daniel, capítulo 3 diz assim: mais tarde do que? O verso anterior diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram eleitos administradores da província de Babilônia. Então, os três tinham cargos de liderança na corte do rei Nabucodonosor, tá? Mais tarde, depois disso, deles serem eleitos diretores da província, depois disso, mais tarde, capítulo 3, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Queridos, eu fui medir isso aqui em termos de prédio. Essa estátua era como um prédio de 9 andares. Então, se você já andou no elevador de 10 andares, você sabe como é alto um prédio de 9 andares. Essa estátua tinha essa altura, tá? Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Então, era um ato de adoração onde estava o rei, todos os nobres, todas as autoridades, e estava ali também os oficiais das províncias, e entre eles Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? E assim se ajuntaram sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e reverentemente ficar em pé diante dela. Aqui nós vemos todo um país organizado, tá? Não só um sistema na terra organizado em vários níveis de autoridade, como também um sistema espiritual organizado em vários níveis de autoridade. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, ó espiritual do mal, e aí então as pessoas que lideram o reino das trevas na terra, ok? Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Olha, é um sistema, uma organização mundial, tá? De todas as nações governadas por este reino das trevas. Assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Olha aqui, por que ele descreve tantos instrumentos? Ele fala de harpa, de flauta, de saltério, flauta dupla, instrumentos musicais, todos tocando juntos. O que quer dizer isso? Está falando sobre um som de encantamento que Satanás usa para dar uma hipnotização, um encantamento nas multidões, para se dobrar diante dele. Hoje nós temos esses sons de encantamento através das mídias sociais, através dos filmes, sons de trilhas sonoras, através de músicas com frases sublinhares. Enfim, Deus tem um reino dos céus governando e o diabo tem um reino das trevas governando. E esse poder de encantamento ele usa através da entrada nos olhos e entrada nos ouvidos, imagens e sons. Então, guarda muito bem os teus olhos e os teus ouvidos das influências das trevas. Uma coisa interessante é que esses dias eu estava no Instagram, passei lá rapidinho e vi alguém abrindo uma lata de massa tomate elefante e comendo uma colherada. Gente, aquilo pastou para mim, a pessoa pegou a colherada para colocar num prato de comida. Aquilo para mim me deu tanta vontade que meu marido foi lá e comprou para mim uma lata de massa de tomate. Olha só, uma imagem que foi uma questão de 10 segundos. Uma colher enfiou numa lata de massa de tomate elefante. 10 segundos essa imagem me deu vontade de comer. Então, quantas vontades suas são influenciadas pelo que está entrando nos teus olhos? Quantas vontades suas são influenciadas pelo que você está ouvindo? Comentários, conversas, propagandas, sons que você está entrando no teu ouvido. Então, nós somos manipulados sim pelo que entra pelos olhos e pelo que entra pelos ouvidos, tá? Aí, continuando, né? Verso 5, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, eu já li, e fala assim, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados,
pecados. Devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Olha aqui, gente, isso aqui. Vos ajoelhareis com o rosto rente à terra. Satanás, que é os filhos de Deus, com o rosto humilhado no pó diante dele. E como ele consegue isso? Ele consegue isso quando ele consegue fazer você se prostrar a um ídolo que ele levantou diante de você. E o ídolo que Satanás levanta, muitas vezes é não visível aos nossos olhos. Por exemplo, quando ele coloca um ressentimento no teu coração, uma flecha de ofensa, uma mágoa no seu coração, e aquilo você abriga, você guarda, te prende, te impede de adorar, de fluir no Espírito por causa daquela mágoa, aquele ressentimento guardado. Isso é você estar com o pó arrastando, esfregando na terra diante de Satanás. Quando você aceita uma ofensa, quando você está em brigas no casamento, em bate-boca, um com o outro, você está ali, ó, com a cara no chão diante de Satanás, se prostrando à ira, se prostrando ao rancor, se prostrando à contenda. Quando você grita com seus filhos, quando você fala mal de alguém, quantos pecados nós estamos, maledicência, fofoca, calúnia, injúrias, também na área sexual, distrações. Quantas vezes Satanás tem feito nós colocar a cara no chão ali, humilhado, servindo os deuses dele. Nas distrações, na televisão, queridos, como é difícil para a gente se manter livre das distrações, da televisão e tudo mais. Satanás, quando nós cedemos a isso, quando nós comemos da mesa dos ídolos, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos ali, ó, esfregando a cara no pó, envergonhando Jesus. É o momento que Satanás diz, tá vendo? Olha só aquela pessoa, tá vendo? Olha só o que eu fiz com ela. Nesse momento Satanás se sente todo feliz e nós estamos sendo humilhados diante dele e envergonhando o reino da luz, envergonhando Jesus diante dele. Verso 6 fala: no entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, aí eles ouviram, diz assim o texto no final. Verso 7, o final. Prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Aqui diz que todos os povos da terra, todas as línguas, todas as nações se prostraram em terra diante da imagem que Satanás levantou. Queridos, aqui mostra claramente o desejo de Satanás de ser adorado em tudo que ele oferece a você, em tudo que ele oferece a mim. Eu quero a tua cara no pó, prostrado, me adorando. E as pessoas que não têm condições de se defender dessas trevas, dessa hipnose, desse encantamento, elas se prostram. Elas se prostram e elas adoram essa imagem. E aqui você vê que aí vem a ameaça. Se você não se prostrar, eu me levantarei contra você. Então o inimigo tem se levantado sim contra muitos servos e servas de Deus que não se prostram. Se levanta com perseguição, se levanta com retaliação, se levanta com opressão, com batalha espiritual. Mas a Bíblia diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Então a ira de Satanás é muito grande quando ele não consegue fazer você se prostrar ao que ele está te oferecendo. Seja ressentimento, seja ofensa, seja malícia, seja murmuração, seja briga no casamento, seja boca falando demais, respondendo com ira, boca calada, boca em mansidão, ofende Satanás, deixa ele irado. Quando você não responde, quando você perdoa, quando você não briga, quando você dá os dízimos e as ofertas com fidelidade, Satanás fica irado contra você, mas não te toca. Porque aquele que tocar em você, toca na menina do olho de Deus. Então ele não pode tocar se você andar em obediência e em batalha espiritual vencer, saber onde ele está atacando e vencer as investidas dele. Verso 8 diz, neste momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor. Olha que interessante aqui, né? Não só os conselheiros que tinham inveja dos 3 oficiais das províncias, desses 3 jovens, os conselheiros tinham inveja, como também os astrólogos. E astrólogos me falam daquelas pessoas que têm as ciências ocultas, o ocultismo, né? Então, os líderes com inveja e as pessoas que se mexiam no meio do ocultismo, satanismo, foram falar para o rei que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham se curvado. E olha o que ele fala. E denunciaram os judeus alegando, ó rei, vive eternamente.
Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, olha, ele repete toda a lista de sons de encantamento aqui, tá? Aí ele continua no final do verso. Deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse, seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província. Olha só a inveja, né? Tu nomeaste para zelar dos negócios da província Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens. Não cultuam aos teus deuses. Tampouco adoro a imagem de ouro que tu ergueste. Aqui tem 3 acusações. Primeiro, eles não ouvem o diabo. Eles não ouvem o império das trevas. Eles não ouvem ordens de Satanás e demônios. Segunda coisa, eles não cultuam os teus deuses. Quer dizer, que vinha uma história já de Sadraque, Mesaque e Abednego não cultuando os deuses da Babilônia, sendo fiel a Deus, desde o tempo que estavam ali no exílio, sendo fiéis a Deus. Então, eles não se dobraram a Satanás, aos seus desejos. Eles não cultuavam o que Satanás oferecia dos seus ídolos da terra, eles não cultuavam. E agora fala, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Então, adorar a imagem de ouro era a terceira acusação contra Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira é, eles não se curvam para você, Satanás. Eles não obedecem às tuas ordens, Satanás. A segunda é, eles não se curvam diante dos ídolos, das coisas que você oferece boas para eles, não cativa, eles não colocam nada no lugar de Deus. E a terceira é, não estão se curvando diante dessa estátua que você levantou agora e sob ameaça fez todo o povo adorar. Continuando assim, o verso 13 diz, assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes questionou, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Aqui também a acusação. Você não adora os deuses que eu levanto e nem a essa estátua. Pois de agora em diante, ficai atentos. Quando ouvirdes o som, aí, gente, faz de novo toda a lista das distrações, dos poderes de encantamento, toda a lista daqueles instrumentos musicais novamente, tá? Melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indagam, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? É outra coisa que Satanás faz também. Ele coloca temor no povo de Deus, como se você se mantendo fiel, você fosse perder privilégios na terra, como se você se mantendo fiel, você fosse perder lugares de autoridade na terra, mas é totalmente o contrário, é quando você obedece a Deus, quando você não se contamina com as trevas, que você é honrado, que você recebe lugares de autoridade, que você prospera na sua vida. Ok? Ele ameaça você com perseguição. Se você não me servir, eu vou perseguir. Se você começar a orar demais, jejuar, entrar em batalha, eu vou pegar pesado com você. Mas Deus vem em seu favor. Verso 16 fala, então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Aqui vemos a coragem desses três em confrontar um rei totalmente irado, que a Bíblia descreve como um rei que fazia maldades, um rei que assassinava a qualquer preço, não tinha problema para ele. E esses três jovens com coragem falaram, olha, nós não vamos nos dobrar.
Constantemente nós vemos pessoas na igreja perseguida por todas as nações, indo para a cadeia, sendo estuprados, sendo retalhados, sendo açoitados, perdendo emprego, passando fome, sendo torturados em prisões, em cárceres e sendo levados à forca porque não negam Jesus. Como a igreja brasileira precisa desta coragem de não negar Jesus diante dessas coisas que têm se levantado como ídolos contra nós. Como precisamos de uma igreja de Jesus que não se dobra ao dinheiro, que não se dobra à prostituição, que não se dobra a uma moda de escândalo, moda de nudismo, de partes do corpo sendo expostas, que não se dobra a uma moda de bebidas como se fosse uma coisa normal, beber socialmente, que não se dobra a televisão, que não se dobra a distrações, que se dobra ao Senhor e na sua palavra medita dia e noite, como diz o Salmo 1 ou o Salmo 119. Como precisamos de uma igreja que não se dobre a Satanás, que pague o preço que for necessário para confrontar as trevas, para ser verdadeiro, para perdoar sempre, para não brigar no casamento, para não se divorciar. Como precisamos de uma igreja que não se dobra a Satanás. Aqui diz, verso 19. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Olha aqui, então vem uma fornalha que fica perfeita, percebe agora? 7 vezes mais acesa essa fornalha. Uma fornalha ficou perfeita, tá? E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Outra coisa importante, Satanás, ele quer te amarrar de qualquer forma. Tá? É muito importante isso, por quê? Porque tudo que você pensa que você é livre para fazer, na verdade não é que você é livre para fazer, na verdade você está aprisionado por Satanás e tem que fazer. Todos os pecados que você não consegue deixar, todas as distrações que te dominam a tua mente, seja o WhatsApp, seja Instagram, seja televisão, seja jornalismo, seja futebol, tudo que te domina, não é que você está livre para fazer, você está dominado e tem que fazer, você não consegue se libertar. E como Nabucodonosor aqui não conseguiu prender esses rapazes com seus ídolos, nem conseguiu prender esses rapazes com a estátua, ele agora amarra esses 3 jovens para jogá-los na fornalha 7 vezes mais perfeita, 7 vezes mais quente. Verso 21. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. Verso 22. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Olha só, o fogo era tão intenso, tá, que os soldados que chegaram perto foram já queimados pelo fogo intenso da fornalha 7 vezes mais forte. Verso 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Alá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E aí então, verso 28 diz: então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Alá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou os seus servos que depositaram toda a confiança nele. Desafiando a ordem do rei, olha o que ele fala: preferindo abrir mão de suas próprias vidas a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Elá Deus. Você está disposto
abrir mão da sua própria vida para não deixar nada te afastar de Deus, abrir mão das riquezas se for necessário, abrir mão de um trabalho que te consome, te trabalha a tua vida com Deus se for necessário, abrir mão de prazeres, de estar em amizades que te convêm, ou parentes que te fazem mal, abrir mão de amizades tóxicas, abrir mão dos teus direitos, abrir mão de se defender. Você está disposto a abrir mão destas coisas para adorar o Deus vivo? Nabucodonosor aqui, ele fala abrir mão das suas próprias vidas para não se curvar a outro ídolo, mas se curvar somente a Deus. Deus te chama nesta tarde para abrir mão deste ressentimento, desta mágoa, dessa coisa que você carregou o ano todo 2024. O ano 2024 vai se tornar 2025, que haja uma virada de chave na sua vida, que você esqueça as ofensas que aconteceu este ano, esqueça as humilhações, e que esqueça as brigas, as contendas, e você procure em Deus começar um ano novo. Esqueça também as tuas quedas, esqueça também os teus fracassos em 2024, esqueça o que não deu certo, esqueça quantas vezes você desistiu de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, quantas vezes você teve que pedir perdão a Deus por cair nos mesmos pecados. Esqueça as tuas quedas e comece agora um tempo novo em 2025. E aplicando agora, queridos, esta fornalha, eu quero falar com vocês, colocando o que Deus colocou no meu coração, que os jovens, as pessoas que negam os ídolos, não se prostram com o rosto em terra ali diante de Satanás. Tem um fogo espiritual perfeito, 7 vezes incendiado e perfeito, aguardando por eles, que é o fogo do avivamento. Vamos aplicar agora esta palavra. A fornalha é o fogo de avivamento que espera aqueles que não cultuam ídolos, aqueles que não colocam a cara no chão diante de Satanás, aqueles que não se dobram aos seus deuses. Em primeiro lugar, antes desses jovens entrarem nesta fornalha, fogo do avivamento, ali em Daniel 1,16, diz que esses jovens passaram 3 anos no palácio comendo só vegetais. Você tem ideia do que é você estar numa mesa de palácio? Imagina uma mesa de palácio, o que era servido de carnes de caça, de pratos muito requintados da época. E esses 3 escravos judeus que tinham agora a oportunidade de comer desta mesa, eles ficam 3 anos comendo só vegetais. Então Sadraque, Mesaque e Abednego pagaram o preço de 3 anos de jejum para entrar nesta fornalha. Segunda coisa que nós vemos, que eles nunca se curvaram aos ídolos. Eles vêm de uma caminhada em que eles não se dobram às ofertas, aos prazeres desta terra. As coisas que são oferecidas pelas trevas, eles vêm de uma jornada de quem não se dobra a Satanás. E em terceiro lugar, eles tiveram coragem de enfrentar Satanás, enfrentar os demônios, enfrentar os governos, os nobres que estavam ali presentes para adorar somente a Deus. Era assim, em primeiro lugar o reino de Deus, somente o reino de Deus, não me prostrarei aos seus ídolos, eu guardo no meu coração a tua palavra, medito nela dia e noite. É este o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? E vem assim ano de tempo de preparação, de jejum, de não se dobrar aos prazeres da terra, não comer na mesa dos ídolos que Satanás oferece, das distrações que ele oferece, não se curvar e enfrentar com coragem as tentações, os demônios, as provocações que eram feitas. Então, essa é a história antes da fornalha. Na fornalha, que é 7 vezes perfeita, que é assim, é o tempo perfeito de Deus de avivamento para nós, para a igreja e para você, Deus tem preparado esse tempo perfeito para você. Na fornalha perfeita, você vê que esse fogo queimou os soldados que chegaram perto. Então, no tempo de avivamento, haverá um grande juiz de Deus queimando tudo que é palha no meio da igreja. Pessoas que estão em pecado ou vão se arrepender, ou vão ser expostas, envergonhadas, para que a igreja possa ser purificada. Soldados serão queimados. Quer dizer o quê, queridos? Quer dizer que a falsidade, quem é falso crente, quem está ali apenas para ter mesas servidas na comunhão,
mesas servidas do oba-oba, para assistir cultos como uma programação de domingo, na religiosidade, serão queimados no tempo do avivamento. Ou vão se converter, ou não vão aguentar o fogo e vão sair sob juízo. O tempo de avivamento é um tempo de provar o ouro, a prata, o cobre, o ferro, a madeira, o feno e a palha. É o tempo de juízo do Senhor na igreja. Não é só um tempo de alegria e avivamento, mas é um tempo de juízo, de mostrar os ministérios, pastores que estão no altar, mas têm vida sem Deus durante a semana. Líderes que estão em evidência, mas estão em adultério. Líderes que estão em evidência, mas estão amando dinheiro. Tudo vai ser colocado em evidência, provado no fogo no tempo do avivamento. Nessa fornalha vai ser agora desamarrado totalmente as cordas. Você vê que o inimigo tenta nos amarrar. Nós buscamos a Deus ainda com lutas. A nossa carne ainda, eu sei o quanto que a minha carne muitas vezes me faz ceder às distrações. No tempo do avivamento nós seremos desamarrados de uma vez por todas. As distrações, as tentações serão algo muito fraco por causa da intensidade do Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo vai ser tão intenso, a presença vai ser tão intensa, que o poder de Satanás, dos demônios de tentação, vão estar enfraquecidos. As amarras vão ser rompidas no poder do avivamento. E o último lugar, o quarto homem, Jesus Cristo, a presença de Jesus poderosa no meio da igreja. É uma igreja, querido, um tempo cheio do fogo do Espírito Santo. E é uma igreja cheia da presença de Jesus. Jesus realmente vai se manifestar como? Com curas, com sinais de milagres, com sinais de libertação, com sinais de ressuscitar mortos. O tempo do avivamento é um tempo do quarto homem totalmente presente no meio da igreja. É o Espírito Santo do fogo e a presença de Jesus curando, libertando, fazendo milagres, pessoas saindo sem muleta, pessoas saindo de cadeira de rodas, paralíticos andando, cérebros voltando ao normal. Vai ser um tempo, assim, um tempo tremendo, inimaginável, que nós nunca pensamos. Até Deus prometeu para John Beverly, que vai ser um tempo muito maior do que o tempo da igreja primitiva em questão de milagres e sinais. Queridos, a fornalha é um tempo de avivamento e ela espera por mim e por você. Um tempo perfeito do Espírito Santo na igreja. Um tempo de libertação completa da igreja de Jesus, permanecendo apenas o remanescente, aqueles que realmente são. E um tempo de intimidade perfeita com Jesus, poder de Jesus fazendo milagres no meio da igreja. Tem aquela música, né? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas venho novamente. Eu mergulho na mirra ardente, essa fornalha ardente que aguardamos. E para isso é necessário o quê? Em primeiro lugar, queridos, 3 anos com vegetais. É necessário um tempo de jejum. É necessário buscar esse tempo de fornalha em jejum. Não desista dos teus jejuns. E se você não jejua, adquire o hábito de todo o tempo estar jejuando alguma coisa. 40 dias sem café, 40 dias sem pão, 40 dias sem refrigerante, 40 dias sem doce. Sempre vá de 40 dias em 40 dias, dominando o teu corpo em jejum. 40 dias levantando a madrugada. Sacrifica o teu corpo em jejuns. Faz o teu corpo ser dominado pelo teu Espírito Santo, pelo teu Espírito dentro de você. Jejum é o que? É você falar não para as vontades da tua carne, é você vencer no Espírito Santo e no teu espírito a tua carne e a tua alma. Então, primeiro lugar para esse tipo de fornalha, jejum. Segundo lugar, não adorar nenhum ídolo. Não se prostre ao som da trombeta, do pífaro, dos instrumentos musicais. Não se dobre às propagandas de moda, não se dobre às propagandas de televisão, não se dobre aos desejos da carne, de mídia, de aquisição, de comprar coisas, consumismo, plásticas, tantas coisas que o inimigo fica o tempo todo, até essa regra de pet shop, e tantos cachorros, e tantos gatos. Não se dobre, não gaste o seu dinheiro nisso. Invista o seu dinheiro no reino de Deus, tenha o seu prazer no reino de Deus, seja dizimista, seja ofertante com abundância, abençoe órfãos com teu dinheiro, abençoe missionários, abençoe tua igreja. Não se dobre
dobre aos ídolos deste mundo. Não se dobre às modas deste mundo. Não se dobre às distrações dominadores de mente deste mundo. Não se dobre à ira, à contenda, aos ressentimentos. Faça tempo de não adorar nenhum ídolo na sua vida. Não ser influenciado por nenhum som. Guarda os teus olhos, os teus ouvidos. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Guarda os teus olhos. E item 4, não ser influenciado por rei e por poderosos. Não deixa nenhum líder ganancioso, orgulhoso, egoísta influenciar você. Seja influenciado por homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres com coração quebrantado. Homens e mulheres que buscam realmente a presença de Deus nas suas vidas. O diabo quer te ver humilhado, com o rosto em terra, prostrado nos ídolos dele. Confronte. Diga não para Satanás. Diga não para os demônios, porque há uma fornalha de fogo aguardando você com a presença de Jesus, com seus poderes e milagres. Diante do que você se prostrou em 2024? Diante do que você se prostrou em 2024? Onde você estava curvado? Você estava curvado diante do altar de Deus? Você estava curvado em oração? Você estava curvado diante da palavra de Deus? Diante do que você se curvou? Diante do que você passou horas da tua vida? Se você pegasse o tempo que você investiu em 2024, quanto tempo investiu lendo a palavra? Quanto tempo investiu orando, cantando, escutando hinos? Quanto tempo investiu nas mídias? Quanto tempo investiu em conversas e contendas? Quanto tempo você investiu na tua vida se dobrando aos ídolos com o rosto na terra, adorando Satanás? Não deixe o diabo feliz na sua vida. Não agrade, deixe o teu Nabucodonosor irado com você. Muito irado, confrontando você. Deixe o teu Nabucodonosor atacando você. Pastora, mas eu passei 2024 totalmente errado. Dobrado na mesa dos ídolos, com o rosto na terra. Então volta. Você pode voltar. Todo dia é dia de voltar. Todo dia é dia de confissão. Todo dia é dia de arrependimento. Todo dia é dia de quebrantamento. É uma coisa que eu coloquei na minha vida nesses últimos dias. Eu começo a minha oração com quebrantamento. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu pequei. Senhor, atenta para o meu coração, que eu fiz de errado, que te entristeceu. E todos os dias que eu vou orar, primeira coisa, confissão, arrependimento, quebrantamento. Buscando, Senhor, eu quero entrar na fornalha ardente do avivamento com a presença de Jesus. Eu quero ser totalmente desamarrado e liberto nesta fornalha. Em nome de Jesus, busque intensamente essa fornalha perfeita. Busque intensamente a libertação perfeita dos seus pensamentos, libertação perfeita das suas emoções, libertação perfeita das suas vontades. Busque essa libertação perfeita. No fogo do avivamento, a libertação vai ser completa na sua vida. Busque intimidade com Jesus. Busque a presença de Jesus. Busque esse poder e essa autoridade que há em Jesus. Querido, eu quero chamar você agora para orar com você e pedir para você, em nome de Jesus. 2025 está começando, comece com o propósito: não vou me prostrar. O propósito é: não vou me prostrar, Satanás, não vou colocar mais a minha cara na terra, me humilhando diante de você. Não vou envergonhar mais Jesus, e me envergonhando Jesus diante do pó da terra, diante de Satanás. Em nome de Jesus, confesse os pecados que você fez em 2024 e faça uma aliança com Jesus para 2025. Não vou me prostrar diante dos ídolos, não vou me prostrar com o rosto na terra diante de Satanás, e vou ter uma vida de jejum, de separação para Deus em 2025, em nome de Jesus. Pai, agora em nome de Jesus te peço, vem, Senhor, sobre cada um que vai ouvir esta mensagem. Meu Deus, em nome de Jesus te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer arrependimento. Senhor, traz uma lista. Traz para essa pessoa uma lista, Senhor, de confissão. Todos os ídolos que foram, Senhor, receberam prostração diante dos demônios em 2024. Senhor,
todas as mesas de demônio que alimentou esta pessoa. Tire essa pessoa dessas mesas de demônios, Senhor. Porque ela tem que se alimentar da mesa do Senhor. Pai, leva essa pessoa à confissão. Leva essa pessoa ao arrependimento. Leva essa pessoa, Senhor, ao quebrantamento, Pai. Em nome de Jesus, te peço que o Senhor venha, Senhor, com um tempo de quebrantamento em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, traz um novo ano. Um ano diferente. Um ano, Senhor, de posicionamento na Tua presença, Pai. Um ano de posicionamento diante de Ti, Pai. Faz isso, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um tempo de fornalha ardente, 7 vezes mais ardente, 7 vezes perfeita. Leva um tempo de desamarras em nossas mãos. Leva um tempo de autoridade de Jesus, com o nome de Jesus, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo milagres. Pai, leva-nos de tempo, Senhor, em nome de Jesus. Converte o nosso coração a Ti, Senhor. Nos levanta deste pó. Levanta a nossa cara da terra, Senhor. Porque cara na terra diante de Satanás não é o nosso lugar. Nosso lugar, Senhor, é a testa no chão diante do Teu altar na sala do trono. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.